Fala aí, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do CH Hipnocast. Para quem ainda não me conhece, sou o Carlos Henrique, sou cirurgião dentista, hipnoterapeuta e também trabalho com programação neurolinguística. E criei esse podcast aqui para ajudar você a destravar os seus padrões e ter um resultado mais produtivo na sua vida pessoal e profissional também, tá legal? E aqui é um conteúdo voltado à odontologia, hipnoterapia e negócios. E sempre trago convidados aqui, os melhores especialistas em diversos assuntos, para que a gente possa conversar e ter um conteúdo bacana para te ajudar no seu dia a dia. Tá legal? E hoje, convidado aqui muito especial, ele que é professor do curso de odonto da Faculdade Metodista aqui da região do ABC. E ele que também dá aulas para a ABO, a Associação Brasileira de Odontologia. É um curso de atualização em prótese dentária, tá? E com vocês, Fernando Bianchi Galati. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, meu É uma prazer estar honra. aqui no programa com vocês, aqui nesse podcast, para a gente discutir um pouco e conversar um pouco sobre odontologia e nossas histórias engraçadas. Bastante história para contar, né? Bastante história para contar, coisas hilárias que acontecem na vida como professor e como cirurgião dentista também, né? Bacana, que legal. E quem é Fernando Galati? Bem, Fernando Galati, primeiro de tudo, o vulgo Galatinho, né? Sim. Filho do Ademir Galati, professor de odontologia, meu professor, seu professor Sim. também na faculdade, faleceu recentemente e a vida tem que continuar. Bem, eu sou um cara assim bem alegre, é difícil acordar triste, né? Como que é, toda minha mãe sempre falava isso daí, que é difícil acordar triste. Filho do Ademir Galati e filho da da professora doutora Eunice Bianchi Aparecida Galati, professora da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Bacana. Sou casado com a Andréa, advogada, a minha onça, que eu sempre falo que a minha mulher é minha onça. Toda mulher é nossa onça, né? Maria Paula também, minha enteada querida do coração, e sou assim, esse tipo de pessoa assim, desse jeito. O professor tenta ser o mais alegre possível, né? Porque tentando desenrolar a vida do aluno, porque a matéria de prótese é uma matéria complicada, Difícil, sei bem. bem complicada E e o professor Ademir, o professor Fernando Galati, ele foi meu professor no curso de graduação, junto com seu pai, que nos deixou no ano passado. Foi uma grande baixa para a odontologia, para a área de prótese em si. Sempre inovou com técnicas que agregou por muito tempo no curso de odonto, que até hoje é usado, diversos procedimentos, inclusive de TEF, né? uhum, Foi criação dele, tive a honra de ter um livro autografado por ele, e fica aqui esse podcast, esse episódio em memória do seu pai, meus pêsames, foi uma baixa, né, significativa, significativo. mas é a vida que segue, né, Fê? Vida que Ele segue. deixou muita coisa boa pra gente, sempre foi um cara alto astral, Sempre. e vocês dois eram a dupla dinâmica. Era verdade. Sempre ajudando, verdade. sempre desenrolando os alunos e enrolando também, né? Poxa, complicando, que pra que a gente não pode facilitar se a gente pode complicar, né? Verdade. Complicado, e complicavam, viu? E complicavam. E, Fernando, por que você escolheu ser dentista? Bem, Carlos, quando que eu me formei a primeira vez, já nasci praticamente dentro de um consultório, né? Quando eu nasci, meu pai já estava formando, tinha acabado de formar odontologia, e eu vivi dentro de um consultório. E aí teve uma época da minha vida que eu prestei vestibular na OSEC. Meu foco era fazer OSEC, sempre fazer Unisa, Santo Amaro, porque meu pai já era da equipe de lá há muito tempo, já sempre ligado a ele, sempre ligado no consultório. E eu prestei, minha irmã até então passou e fez o curso. E eu acabei não passando, eu falei, vou fazer outra coisa da minha vida, fui fazer administração. Passei 4 anos na faculdade, fazendo faculdade de administração. Valeu, a faculdade valeu. Aí nesse meio tempo que eu fiz faculdade, comecei a trabalhar, mas não sentia a faculdade de administração, aquela coisa palpável. Você tem muito conhecimento muito geral. E eu acabei falei, vou fazer odontologia. E aí prestei, entrei, que era difícil, era concorrido, e acabei tocando e fazendo faculdade. E acabei me formando, há 18 anos atrás, estou formado, e continuei a vida como sendo dentista, antes só dentista clínico também, especialista e na área da docência também como professor, seguindo os passos
do meu pai, que eu achava, esse foi um dos motivos de eu ir, ficar mais tempo com ele, de ser professor, de ficar mais tempo com ele e absorver o que ele tinha. Que já fazia parte do seu dia a dia. Era Não tinha, parte não do tinha meu dia. qualquer coisa que você fizesse, não Não ia seria ser, você. não seria né? eu, não seria eu, não seria eu. Nossa, que legal. E aí dá pra ver que você tem amor à profissão mesmo. Eu Não te gosto muito. vejo como, né, executivo, nem Não, nada, né? eu acho que não combina comigo essa área. E Não valeu a combina. pena trocar, né? Ah, É que meio valeu, que não, valeu. não é uma troca, é um agregado, você aprendeu sobre a ADM, até porque hoje você precisa pro seu consultório, Sim, claro. né, Pra vida em si, né? e nunca é uma Não. pessoa que às vezes faz faculdade de direito, nunca é uma baixa, uma perca, né? Não, E, você só agrega valor, agrega conhecimento. e o bom é aquilo, você viu, você percebeu que não te fazia feliz e não pensou duas vezes em seguir, né? E fui atrás. Bacana, filho. Que legal, cara. E então, no caso, a prótese foi mais por causa do seu pai. Você decidiu entrar no ramo porque já estava ali Sim, todos os é aquela dias. coisa, a gente muitas vezes não quer nadar contra a corrente, né? Pô, o rio já tá levando para aquela direção, vamos embora, vamos junto. E era o que eu fazia quando eu tava na escola, da época da escola, do colegial. Eu saía da escola do colegial e ia pro consultório do meu pai, ficava lá até as 10 horas da noite, que ele trabalhava até as 10 horas da noite. Ele tinha paciente marcado até as 9h30, 10 horas. E eu vim embora com ele nesse horário. E nesse tempo eu ficava no laboratório. E aí eu fui aprendendo algumas coisas. Que as coisas que eu até falo em algumas coisas do meu Facebook, das minhas coisas que eu faço meus comentários, dizendo assim, que eu aprendi mesmo era cutucando provisório, limpar provisório. O seu carrinho era dente. Era dente. E aí eu fui trabalhar. Meu carrinho era uma prótese. E aí fui trabalhando nessa área. E aí fui desenvolvendo. E aí acabei pegando gosto pela coisa. Sim. E aí entrei na odontologia pensando nessa área de reabilitação. Eu queria fazer reabilitação, era essa a minha ideia. Sei. Entendeu? Mas e as outras áreas, que nem endo, Fiz você muito. se identificava também ou Eu não? gostava bastante de fazer endodontia. Gostava. Eu era até um bom aluno. Até o professor Colese, Reinaldo Colese, que me convidou na época, você não quer fazer monitoria aqui em endodontia? Eu falei para ele assim, professor, eu fui um dos melhores alunos de endodontia para fazer uma vez só na minha vida. Nunca mais eu fiz. É que é dor de cabeça. É, Endodontia é mexer uma... com dor não é fácil não, né? Mexer com dor não é fácil não. E outra, e mexer com o que você não tá vendo. É. Né? Você vai acessar um cara, hoje em dia tem, né? Como você medir um canal, mas naquela época não tinha nada. Era em cálculo, né? Referência da radiografia, né? Radiografia e no I-2, né? Que era a técnica. O cara gritou, você volta. Puxa um pouquinho. Legal, Fê. E quando que você virou professor? Cara, eu virei professor assim. Eu estava na faculdade, lá na USEC, e lá você poderia fazer a monitoria, né? Monitoria como aluno ainda. Sim. E eu não era sempre de segunda-feira, eu lembro até hoje. E meu pai falou: por que você não fica? Meu pai, o professor Orlando, que era o titular, o chefe das próteses lá da USEC, falou assim, Orlando Magalhães, ele falou assim, por que você não fica aqui? E aí eu fiquei fazendo monitoria, né? Eu acabava a aula de manhã e ficava para a turma do noturno, do vespertino e do noturno, ficava na clínica com eles, mais do vespertino, depois noturno também. E aí eu fui nesse tempo. Eu acabei me formando e ficando estagiando, né, na própria faculdade. Trabalho voluntário, trabalho como professor voluntário. 4 anos, mais ou menos, eu fiquei como estagiário. E eu fiquei absorvendo, junto com o professor Cláudio Cavalaro, e eu fiquei com o professor Tony também. E eu ficava junto com eles ajudando e absorvendo isso daí, em todas as disciplinas da prótese. Até que meu pai acabou saindo da Unisa e apareceu um convite para dar aula na Brás Cubas de Mogi das Cruzes. E nesse meio tempo, eu fui fazer minha especialização. E tinha até pensado em começar o mestrado, mas acabei não dando tempo para fazer o mestrado. Acabei fazendo a minha especialização em geriatria e acabei entrando como professor contratado na UBC, na Universidade de Brás Cubas, lá em Mogi. E eu fiquei na disciplina de prótese por 4 anos. E aí pintou o convite com o professor Luciano de eu ser contratado na FMU. E eu fiquei da FMU de 2009 a 2017. Nossa. Então,
Eu fiquei esse tempo todo na FMU. Depois eu acabei saindo da FMU, fui para a ABO, como professor assistente da especialização em prótese, com o professor Rogério Cairala. Nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de montar um curso montar um curso de atualização clínica, porque a gente via a necessidade. O aluno, ele queria aprender o básico, o início básico. Quer dizer, para falar a verdade, não é bem o básico. O aluno queria ter mais contato com a prótese, porque ele sai da faculdade, muitas vezes, só com a informação. Ele não tem muita formação, ele tem mais a informação. É a teoria. E teoria. Você E ele tem não tem o desenvolvimento clínico. E prótese, você precisa de casos. Casos, desenvolvimento clínico. De planejamento, entender de planejamento. E aí, isso que acabou aparecendo esses cursos. E aí, agora, recentemente, fui contratado na Metodista como professor assistente para a disciplina de prótese. Também para assessorar os alunos também, que é essa parte que eu gosto, entendeu? É o contato mesmo, que é o contato, tanto da parte teórica também, e da parte clínica, né? Que é o que a gente gosta de falar, que todo professor fala, que é o pau no gato, né? Ela se vira nos 30, né? É essa parte que eu gosto também, é essa parte que eu gosto da odontologia. Que legal, Fê. E me conta, quais são os principais problemas que os alunos enfrentam na sua visão em respeito à prótese? As dificuldades que eles têm, tive as minhas, né? O planejamento em si era bem difícil de se trabalhar, isso em caso de prótese PPR, que eu acho que é o mais difícil para mim de se trabalhar. É a mais difícil. É assim, dentro das próteses, o principal problema que eu vejo dos alunos é que o problema é que eles tentam, eles tentam desassociar a teoria da prática. Mas, primeiro de tudo, elas têm que andar junto. A teoria tem que andar junto com a prática. Porque muitas vezes eles achavam que, depois eu consigo fazer, ou o protético dá jeito. Essa é a visão deles. É desassociar a teoria da prática. E outra, a prótese em si é uma mistura de coisas. É uma mistura de física, química, biologia, que é biomecânica, tudo, física e química direcionada para a boca do paciente. E é muito complicado. O aluno não tem essa visão. E ele só vai ter essa visão, ele só vai ter esse conhecimento com o passar do tempo. Eles acham que tudo é técnica. Tudo é técnica. Gente, não é técnica. Não é jeito de se fazer as coisas. É por que eu vou fazer as coisas. Esse é o maior problema do aluno. E o aluno é imediatista, né? Muitas vezes ele acha que ele vai sair do mercado de trabalho, que vai ser tudo maravilhoso, que não vai ser maravilhoso. A faculdade só te dá o caminho das pedras. É você que tem que trilhar o seu caminho. É essa que é a maior dificuldade. O aluno, ele muitas vezes, e também vamos falar assim, muito mal formado numa situação, Sim. né? Muito mal formado. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu já peguei provas que eu dava muita risada, que eu peguei uma palavra excesso escrito com 4 S's. Excesso com 4 S. Ainda meu pai até falou, o cara tá certo, é um excesso de S. Mas, entendeu? Então, muitas vezes, é a falta da base mesmo do aluno, e não só a base do aluno, mas também a vontade, muitas vezes o não querer, né? É porque aquilo aí entra num lado de crença limitante. Sim. Ou às vezes o aluno viu a dificuldade e ele já tá cheio de BO na vida dele, ele fala, não quero mais um. E prótese é aquilo, tem que enfrentar. Eu ame ou deixe, né? É aquilo. A pessoa que amar, ela aceitou, é um desafio, nunca vai deixar de ser um desafio. E é aquilo, superar essa crença. Se eu tenho uma crença limitante, é o quê? Aquilo que bate no meu teto e não consigo, por informação, é aquilo que você falou, porque na formação falta informação na formação. Falta informação, né? na informação. Para estourar esse teto da crença limitante. Sim, né? sim, Que é aí sim. que entra o trabalho dos professores, que nem você sempre foi um professor boa gente, né? Conversava de uma maneira diferente, mais alegre, e isso faça com que a gente venha aprender mais, né? Do que uma forma pragmática e só empurrar a teoria. Sim, teoria sem falar tanto odontologias, né? O odontologias é a nossa linguagem, porém, ainda eles não estão familiarizados com odontologias. Sim. Aí complica, porque você vai jogando. Claro, se você pegar as faculdades mais antigas, os profissionais mais antigos, eles eram obrigados a ensinar
o odontologês para o aluno e muitas vezes o cara não... E você sente muita diferença no seu aprendizado Do meu aprendizado para hoje, para hoje? a E água pro o que vinho. que era diferente, assim? Algumas coisas que você sente que se fosse agora, se tivesse aquela prática agora, os alunos teriam uma vida mais fácil na prótese. Daquela época, se tivesse, ó, vamos falar assim, se tivesse o que tem hoje em dia para aquela época, seria assim, hoje a gente tem mais liberdade, mais contato com o professor. Na minha época, ou na época até do meu pai, a gente não tinha tanto essa liberdade, esse contato direto com o professor. Isso é um dos fatores que eu falo que é um dos fatores principais. E o que poderia ter mudado muito do aprendizado, não, sinceramente, é a facilidade de informação hoje. A facilidade de informação hoje, se tivesse naquela época, teria mudado muito o É que jeito também de é aquilo, explicar. pelo que estamos falando, seria a acessibilidade ao professor que Acessibilidade, hoje tem, né? Hoje você pode comprar uma mentoria. Sim, sim, Pegar, sim. professor, dá uma consultoria, vai lá no meu No meu consultório e a consultório, gente vê o que está acontecendo. Não tinha aquilo não antigamente, existia né? aquilo, não O existia. professor dava aula, se mandava, né? Tá no Ia viver capítulo sua tal, vida e se livro, vira. página tal a tal, é isso aqui, se vira. Eu vou dar a matéria dada e não. Mas hoje não, hoje eu sinto mais que a gente, como professor, a gente meio que carrega o E aluno. isso não deixa o aluno mais mimado? Deu totalmente, Você sente totalmente. que. E o fato não só mimado, o fato de, sabe, fica preguiçoso. Sim. E o Quando fica preguiçoso fácil demais, é aquilo, gera preguiça. tempos difíceis tornam os homens fortes e homens fortes tornam tempos fáceis e por aí vai. Por aí vai. E tem uma coisa também que a gente fala, que o mal da odontologia, o mal do cirurgião dentista, o mal da odontologia é a preguiça, né? Porque tem situações que o cara tem que fazer o procedimento certo sem pular etapa. E muitas vezes ele acha que pulando etapa ele tá certo. Pô, mas se já tem uma literatura que fala que ou seguindo uma técnica que é assim, 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 não adianta você querer serpentear isso daí, porque se a odontologia é a medicina e é baseada por evidências, por estudos e por Sim. evidências, não empirismo, né? É Não uma apareceu à toa ciência, ali, né? não apareceu à toa, você tem uma sequência para seguir. Isso o cara quer pular etapa. E o resultado, como meu pai dizia, você só tem dois jeitos de fazer um trabalho odontológico: o jeito certo e o jeito errado. E os dois dão um trabalho desgraçado, sendo que o errado é muito mais trabalho. É verdade. É que a odontologia hoje não, ela não. é, eu não sei se o excesso de informação A ou se qualidade dessa informação também. como que tá vindo essa informação, né? Quais são as referências hoje? Porque é aquilo, no Instagram você tem doutor de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é formato, mas assim, conteúdo mesmo, que você consiga entender de forma diferente, sai do marketing, né? Uhum. Você sai daquele marketing que se vende bem para algo que resolva, O pulo do né? gato, que nas Tem que minhas publicações o pessoal fala: ó, esse é o pulo do gato. Eu nunca tinha pensado nisso. Outro dia eu fiz uma publicaçãozinha de uma situação clínica assim, e o pessoal falou assim: nossa, professor, você pegou isso do livro tal? Eu falei: não, juro que não. Isso aí foi por. Pensei e falei: eu acho que dá para fazer assim e deu. E aí você começa a entender o que acontece. É observação, né? A gente, como qualquer da área da saúde, a gente tem que observar muito o seu paciente e muita situação. Você consegue. É meio intuitiva a É que é situação, aquilo, né? acho que como a prótese lida com diversos fatores, né, a biomecânica. Então, se você entender quais são o próximo passo do paciente, como que ele usa essa prótese, né? É. Como que ele mastiga, ele tem sei lá, um hábito diferente. Então, tudo vem de um estudo, Vem do né? estudo Se e você pega ali, o paciente vai conversar com você. Aí ele fala, eu gosto de roer unhas. Você já sabe que aquilo pode acarretar em tal problema em prótese. qualquer Agora, problema. se uma pessoa que não entende dessa, não tem um filtro na sua mente. É um filtro. Uhum. Cara, peraí, se eu receber essa informação, eu preciso processar e ter um resultado. Sim, sim, sim. Se eu não tenho esse filtro, essa informação que é valiosa, passa batida. Passa E aí eu batido. só moldo, e aí vem o BO e eu não entendo. Aí entra o processo de que eu não sou o suficiente. Cara, eu sou um péssimo dentista. Putz, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso. Eu sou E é um. falta de observação. E não é isso. O cara pensa, fica atento. Peraí, onde errou? Errou nisso. Opa, então peraí. A próxima eu já não erro nisso. Não, se Vai errar errar também é por burro, outro né? hábito. Aí é demais, né? Aí é demais. Mas tem outros hábitos, né, que vão levar ao insucesso. Sim, com Mas é certeza. aquilo, eu vejo que falta filtro. Falta a pessoa ter percepção e conversar que nem. Você gosta pra caramba de conversar com o paciente. Demais. Tanto que vem história e tudo quanto é jeito.
E a informação é valiosa. Às vezes tem um negócio, um processo Uma ideia travado. que ela fala, uma saída, né? Às vezes dá até a solução. Às vezes o paciente até te ensina. Tanto Te consultório ensina, que já passou, passou, ele fala, ó, usa tal resina, faz assim, eu quero tal faz dente. assim. Eu não gosto do dente muito assim, muito assado, muito assado. Aí você, entendi, entendi. Aí você capta e você conquista não só esse paciente, como o entorno desse outro Sim. paciente, né? É que o bom de um trabalho bem feito é isso. Você, lógico, hoje você tem o tráfego pago, que consegue levar sua mensagem, o seu trabalho para diversos lugares do Brasil e do mundo, mas o boca a boca ainda é Funciona. válido, né? Funciona. E a Tanto, maioria tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim, Tanto pro bem quanto é pro uma mal. armadilha. É. Se não for um bom... Por isso que fica aqui meu conselho para você, dentista. Se você não sabe fazer um processo, se você não sabe fazer uma prótese, um tratamento de canal, que você venha passar para quem sabe. Não inventa de achar que você vai conseguir resolver ou que o organismo por si só vai devolver a saúde do teu paciente. Lembre-se que o boca a boca hoje em dia ele pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode alavancar sua carreira, como também pode desmoronar de vez e você vai culpar-se o dia inteiro, o ano inteiro, a semana inteira, sendo que foi só uma questão de percepção, de entender que você, com mais estudo, com mais planejamento, Sim. você consegue sim ter um resultado mais efetivo na sua prática clínica. E eu também vou além também da hombridade, né? Porque ele tem que ter a capacidade de ele errou e ele consertar. E é verdade, tem que aceitar. Ele saber que ele errou, ele vai atrás de quem conserte, de quem consiga resolver. Na minha prática clínica também. Se eu não sei fazer, eu sou franco com o paciente, eu não fico, vou fazer, não. Vou tentar fazer, não. Eu falo, tem um doutor assim assado da minha equipe, ele é melhor que eu, vai resolver o seu problema, eu deixaria minha mãe na mão dele para fazer o procedimento, né? De tamanha confiança que a gente tem que ter. Sim. E tem bastante gente que quer ser super-herói. Quer abraçar o mundo, né? A pessoa às vezes tem um problema psicológico, não, eu resolvo. Tem um problema de infiltração na casa, não, eu resolvo também. Né? E o cara quer fazer Com tudo. encravada também tira o encravada. E acaba não fazendo nada. Né? Legal. E como que você vê a odontologia hoje, Fernando? A odontologia, como a gente tinha falado, está extremamente aqui, principalmente aqui em São Paulo, nos grandes centros, né? Não só São Paulo, grandes centros, extremamente com uma concorrência muito grande. Não chega a ser desleal, né? Mas é uma concorrência bem grande. Isso de volume, né? Você vê muito volumoso e acaba meio que enrolando o paciente para tomar a decisão certa. Sim. Né? E ainda eu vejo a odontologia hoje em dia muito focada na estética, esquecendo um pouco também da parte da reabilitação não, mas a parte funcional da coisa. Eu acho que ela está muito tempo só pensando em estética. Estética a gente sabe que é um dos fatores da nossa para a saúde bucal, né? Dos fatores, não só da saúde bucal, da saúde do corpo, né? Porque com a estética você também mexe com a autoestima e tudo mais também. Mas não é só estética hoje em dia. A gente tem que pensar no todo. A gente é comum de ver nossos colegas falando que não faço mais clínico, eu só faço harmonização. Não, você está deixando a essência da odontologia, você está muitas vezes, eu não acho errado se ele deixar isso, mas ele achar que só aquilo, ou seja, ele só vai onde tem dando dinheiro, eu acho chega muito, uma hora que não... Muito vago. E é aquilo, se a pessoa não tem a base clínica, perde a essência da odontologia, né, porque ele se formou e uma hora quando tiver saturado, no caso mercado, que logo e aí, começa pra onde que ele vai? Ele vai para onde tiver dando dinheiro, e se chegar uma hora que o próximo boom do dinheiro, né, vai ser fazer dentadura. Vai ser voltar para a clínica. E como é que faz? Né? Não faz sentido. Então você tem que ter escala. Pô, eu sou um bom clínico, primeiramente. Aí eu decido o que eu faço, o que eu gosto. Mas primeiro é a minha base. Sem a base não adianta. Não adianta. E é conhecer odontologia, né, Carlos? É saber odontologia. Você não precisa, é que eu falo para os alunos, você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa ser bom em cobrar escanteio e cabecear na área. Eu sou bom em fazer reabilitação em prótese. Ótimo. Mas eu conheço bastante endodontia, periodontia, conheço todas as áreas. Eu sei diagnosticar, sei indicar para quem sabe. Eu sei essa situação, eu sei. Essa é a base da clínica. Daí você vai para onde que você quiser depois. Eu quero ir para harmonização, tudo bem, você pode ir para harmonização. Eu quero, mas a essência é a essência da odontologia. Até porque se a pessoa vai para uma especialidade
e se recebe um paciente que não teve a base clínica, como que você vai resolver uma especialidade se nem você sabe que ele tem tem algo que fazer? errado, O que, né? é, Tá, ele precisa de uma reabilitação com implantes. Tá, mas por que precisa? Se você não teve a base, né? é a mesma coisa aquela situação que tem algumas clínicas, eu não sei qualquer, muitas vezes o cara que avalia o paciente não é o cara que executa, e o cara que avalia não tem Sim, conhecimento clínico nenhum, nenhum. Muitas vezes ele é um bom vendedor, porém só um bom vendedor. Isso eu acho claro, mercadologicamente falando, é bom isso daí, porque você tem um cara que faz essa função, sim. e muitas vezes é uma função que menos interessante, pode ser que seja, ou menos agregadora de valor, mas ele traz o paciente para o tratamento. É que a minha visão, eu acho assim, a gente sabe que a visão da gente é o seguinte, nós é, acolhemos o paciente, indicamos o melhor tratamento para ele e executamos o tratamento num consultório comum. E quando começa a segmentar muitas coisas, eu acho que perde um pouco da essência também do ser um vendedor, um que só vende, um que só aperta o parafuso, É outro porque é que tá, passa por muita gente, né? passa A por gente, muita mão. porque E aí cada um tem uma visão. e foge aquela coisa do planejamento que a gente está começando Sim, falando. E o planejamento? Quem planejou essa situação? é verdade, Entendeu? Eu acho né? que é um pouco filosoficamente falando, é uma ideia. Eu acho que deve trazer bastante problema. Na minha A concepção. longo prazo, se for ver, é, se a gente parar para ver na experiência que o paciente, o que hoje em dia é aquilo, lógico, é algo mercantil, algo que precisa gerar o máximo de valor possível para o paciente perceber e pré-selecionar esse monte de dentista que tem aqui, Sim, sim, né? sim. Tem um monte de dentista, então cada dentista precisa ter sua estratégia, né? Simplesmente não pode esperar que chegue. A não ser que você seja muito bom no que você faz, que aí o teu nome vai circular e o paciente vem pelo teu nome. Uhum. É, mas se o paciente está na mão de muita gente, cada um com um pensamento, e cada um, vamos colocar assim, um dia veio com o clínico. Aí esse clínico aqui falou um monte de possíveis problemas que ele tem. Aí ele vai Aí para o vai no outro. especialista que falou, Aí não, não é vai, bem assim. aí vai no financeiro. O financeiro vai ver que ele tem um monte de problema financeiro. Ou seja, só é problema, né? Mais fácil hoje em dia, em comércio, eles descentralizam, né? Para não ficar só na mão de um, para não sobrecarregar. Só que a odontologia mais enxuta também é válida, é interessante, porque é aquilo, você tem uma conexão maior com o paciente, você vai ter informação preciosa dele, né? Você vai ganhar possivelmente mais parentes, amigos, ele vai te recomendar. Agora, se passa muito, quem que esse paciente recomenda? Eu acho que o paciente desse modelo mais tradicional é o paciente que ele é um pouco diferenciado. É um paciente que tem ele muitas vezes ele não quer procurar entrar nesse mesmo. Muitas vezes ele gosta daquele profissional porque aquele profissional faz isso, 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 e ele não fica passando por diversas situações, né? Ele não precisa conversar com 30, 40 pessoas. Muitas vezes ele quer conversar com um só, É para entender. Às vezes o paciente ele só precisa ser compreendido. só compreendido. Já lógico, é um dente. Às vezes é por um dente. Cara, não é pelo dente, é pelo paciente. Pelo paciente, é por tudo o que ele está passando. Por tudo. Às vezes uma conversa valia mais que o dente, cara. Às vezes o É, paciente sai feliz. Fez uma restauração, ele sai feliz da vida. Pô, ganhei um amigo, ganhei uma pessoa que me entendeu, resolveu, cara, já, gostei. já ganhei até frango assado já Olha do que legal. paciente. Caramba, que legal. Conta uma história. Quero saber de histórias. Me separa aí algumas histórias mais diferentes que você viveu com o paciente. As pacientes tem umas histórias bem engraçadas. Eu tenho uma que eu conto em aula que até aconteceu uma vez assim. Eu dava aula na FMU, né? E era uma quarta-feira que eu ia à tarde pro consultório. E eu tô chegando no consultório e eu chegava sempre 1h30, mais ou menos da tarde, que eu almoçava, depois eu ia pro consultório. E eu tô chegando lá, a Natália, que era a secretária, ela falou assim, doutor, o seu Antônio e a dona Maria, mudei os nomes só pra falar, mas o seu Antônio e a dona Maria tá esperando aqui desde as 10 da manhã. Mas eu só chego às 1h30. Eu falei, mas só chegou 1h30. Sim, mas eles estão aqui desde as 10 e eles estão bravos, viu? Eles estão bravos. Falei, vamos ver o que foi. Aí subi com os dois lá na sala, aí eu falei, o que aconteceu? Aí o senhorzinho começa. Olha, eu te paguei tudo certinho.
eu te paguei prestação por prestação, só que essa prótese não entra na minha boca. Olha, eu tento colocar, ó, não entra, não entra. E aí a senhorinha, e a minha, ó, eu coloco, ó, ela cai, ó. Eu coloco, ó, ela cai. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu peguei a prótese deles, Inverteu. levei, dei aquela lavadinha, entreguei uma para cada um, e aí a senhorinha colocou, falou, nossa, ficou perfeita. O que você fez? Falei, eu não fiz nada, eu só lavei. É que vocês trocaram a Olha que legal. prótese. Então é comum, paciente idoso dá umas vaciladas assim, né? E é engraçado, porque essas coisas acontecem no consultório e ninguém acredita que acontece. Eu falei, não, gente, acontece. Da paciente que eu fiz uma prótese para ela, uma reabilitação, e ela me ligou e falou assim, doutor, tá doendo muito, tá machucando muito, e eu tô indo aí no seu consultório. Eu falei, tá, tudo bem, pode, eu te espero. Ela chegou, era 6 horas da tarde, quase. E ela me falou isso, era meio-dia. Aí ela chegou e falou assim. Aí eu falei, tá, cadê a prótese? Ela vem, levanta o sutiã e tira de lá de dentro e fala, tá aqui. Tá machucando. Eu falei, mas por que você coloca a prótese aí? Não, porque vai que alguém me rouba, né? Custou caro, né? Então, essas tiradas, assim, de consultório, que é legal. O paciente que chega no seu consultório, isso foi um tempão, ela falou assim, olha, eu tô ficando meio maluco. Seu consultório tá cada vez ficando mais longe para mim. Eu falei, não, mas ele tá aqui no mesmo lugar há 10 anos. Acho que a senhora que tá morando cada vez mais longe de mim, né? Aí ela falou, é mesmo, né? Nossa, eu tô tão cansada. E a vida de clínica, é assim, o consultório, se você for parar para pensar, ele é meio, como se diz, não é, você fica meio isolado, meio num lugarzinho, no seu próprio Sei. lugar, e você precisa de alguma coisa para te alegrar o dia a dia, né? É meio que uma vida paralela, né? Paralela, aí você Parece que você tem duas vidas. A sua vida dentro do normal consultório, e a que você fora. se transforma E quando você põe o fica muito jaleco. tempo, né? É aquilo, eu acho que como professor você tem uma vida, com a sua família outra, e dentro do No consultório consultório você outra. tem São outro. várias, né? Várias vidas num dia só, né? E é legal, cara. Você não fica Sim, não é refém de. monótono, né? Porque a vida de consultório é bem monótona, se você for pensar. Que nem eu tenho uns amigos que têm secretária, eles falam assim, eu tenho que ter um auxiliar. Mesmo que eu não precise, Até eu pra tenho para conversar, pra conversar, porque senão eu fico louco. contar uma fofoca, É, umas bobagens, eu né? falo com meus pacientes mesmo, as fofocas, eu conto e me racho. Porque tem uns pacientes que são muito engraçados também, as histórias de cada um, né? Que dá para escrever um livro mesmo, dá para escrever um Você tem livro. que pensar nisso, tem que pensar nisso. Dá para escrever um livro. E queria saber, cara, como que funciona a hierarquia, é, você como professor. Acima de você fica um coordenador, Em né? cima dos professores, muitas vezes tem o chefe da equipe, né, como professor assistente, o chefe da equipe e o coordenador. E acima do coordenador, com certeza deve ter um pró-reitor acadêmico, que é o que um diretor, pode ser um diretor acadêmico e um pró-reitor acadêmico, depende de cada instituição, né? Sim. E a vida é assim, as faculdades são assim. Agora, a metodista que eu acabei de entrar, eu ainda não senti muito isso daí. Mas as outras faculdades, eu sentia que você era livre para você aplicar o seu método de acordo com a sua equipe, claro. Você é livre para aplicar o seu método, a sua ideia de aplicar. Não tinha muito Eles ascendência, não ficam. muito em cima, não. Que nem, às vezes você tem uma maneira mais divertida, mais básica de Não, lidar, isso. e às vezes o Não, não. coordenador quer você mais técnico, quer você mais, Mais seco, mais um cara frio, mais frio. Não, nunca tive, não? nunca tive com isso daí, não. E a grade, que nem a parte quem faz a grade curricular ali para A, que você ministre? a grade curricular muitas vezes vem da coordenação. O coordenador que determina os dias de cada as matérias de cada semestre, de cada ano, cada coordenador que determina. E
E agora, o conteúdo é a liberdade do professor e da Aí ele equipe, né? passa os módulos Os que módulos, ó, terão e você fala, ó, aqui eu vou. aqui vai ter prótese fixa e semestre inteiro de prótese fixa, você intercala o que você Que quer de... geralmente são as básicas. Sim, sim, sim. Todas as faculdades ela tem os mesmos. Tem, acho que quase o mesmo padrão, quase o mesmo padrão. E por que você acha que eles não ensinam que nem administração, como vende, como organiza, outras coisas além do que. Eu acho que uma boa pergunta. Nas faculdades que eu dei aula, tinham disciplinas que falavam sobre administração, algumas, né? Teve algum tempo que falava sobre administração. Até dei uma época uma aula sobre administração de consultório, de fazer eles entenderem o que é o custo do dia, do custo diário, a hora clínica, quanto que Sim, custava. Eu até dei umas aulas uma época assim. E tem, mas eu acho que, não sei, muitas vezes a grade é apertada. é. Muitas vezes a E grade é eles. apertada, principalmente faculdades de 4 anos, você vê que a grade é apertada. É, Você tem muito pouco tempo para abordar quase todos os assuntos, e o período curto. Com as faculdades integrais, eu acho que dá muito mais tempo, 5 anos integral. Eu achava, Fernando, acho que uma faculdade de odontologia tinha que ser no mínimo 5 anos. tinha. Também acho. Né? Cinco Para anos você lidar com a saúde, com saúde. com algo que está em constante movimento. A gente sempre Uhum, está falando, comendo. uhum. Eu acho que demanda mais planejamento, né? Mais tempo para você ter atenção. Só que não é economicamente viável se a gente for pensar, né? É, Porque uma estrutura de uma faculdade é muito cara. deve E ser você custoso. aumentar muito mais professor, mais tempo É porque é aquilo, clínico, mais você precisa liberar rápido para poder trazer mais, né? trazer Aí mais, vira um ciclo e não sei até quando é vantajoso isso para odontologia, né? Sim, Você sim. ficar. Porque hoje em dia é aquilo, os professores ou os profissionais hoje da velha guarda criticam a forma por onde está indo. Você tem quilos e quilos de diplomas sendo Produzidos, emitidos, e aquilo que você emitidos. falou que precisa fazer mais padaria, né? Precisa ter Farmácia muita e padaria. padaria. Precisa ter muita padaria para construir consultório em cima. E vai chegar uma hora que vai colapsar, Aí vai né? ter que começar a ocupar em outras áreas, né? E pra você ter ideia, uma área que poucos dentistas fazem, eu fiz bastante na minha vida, que é home care. Poucos pacientes fazem, É? poucos dentistas fazem Como home que care. era? Como que. Atendimento domiciliar. Isso em prótese, no caso, para Prótese resolver. e odontologia tem alguns equipamentos. Tem gente que tem Eu equipamentos lembro que tinha. Fazia uma van, adaptava uma da van van, ali. tem equipamentos portáteis também. Eu sei, tem bastante. Tem alguns que fazem, mas é um outro nicho de mercado, né? Que é pegar os pacientes acamados. E hoje em dia, a gente lembrando que até 2040, mais ou menos, 2040, 2050, a quantidade de idosos no Brasil vai dar um boom, né? Vai ser um boom, que foi a geração dos nossos pais, que Sim. vai ficando idosa. E a nossa geração vai começando a ficar idosa com 60, 50, 60 anos, 60 e tantos anos, e teve um boom de crescimento de populacional, então a quantidade de idoso vai aumentar também. E precisa de mais profissional que lide com essa É área. verdade. E é pouco divulgado. Assim, é uma analogia que deve se pensar. Né? Hoje Sim, em dia claro, claro. a estética domina, A né? estética domina, Hoje mas daqui todos. 20 anos a gente não sabe. E que nem no caso de implante. Implante, ele começou mesmo a ter uma dinâmica legal, muitas pessoas fazendo, foi na década 2000 ali. 2000, Começou o boom mesmo o de boom implante mesmo de ser. implante, de bastante curso, bastante procura. O implante mesmo teve bastante procura no começo da década de 90, né? Teve bastante, mas aí era outro tipo, era uma certificação, não eram cursos. Aí a partir de 2000, vamos falar, começaram mais os cursos, mais as, as especializações, né? E aí virou uma especialidade mesmo. Não estou lembrado bem a data que virou uma especialidade. A implantodontia virou uma especialidade mesmo. É porque antes ela era da medicina? Não, ela era uma Ou, certificação das marcas. As marcas faziam cursos para certificação. Ou seja, você só podia fazer o implante se você tivesse feito o meu curso. entendi. Entendeu? Uma certificação, seria uma certificação. Aí apareceu os cursos de especialização para regulamentar essas coisas aí, organizar isso daí. Aí foram começando a dar. Como que está acontecendo agora com a harmonização facial, né? Que já está começando com os cursos de. Porque
Parece que a harmonização orofacial, o orofacial é só dentista. Só dentista. Que nem hoje farmacêutico, Biomédico. biomédico, tudo, né, são habilitados a aplicar. Só que. E é aquilo. E foi uma briga entre classes que a medicina perde espaço, Uhum. né? E eu não sei também o quanto é interessante, né? Porque você, nem logo, será que outras áreas também não vão pegar as áreas da odontologia, Já, as áreas da odontologia? se você parar para pensar, a prótese bucomaxilofacial era um dentista. Era totalmente da área odontológica. E o dentista abriu mão. E o cirurgião plástico começou a entrar nesse espaço. Hoje em dia você quase não tem. Quer dizer, eu tive na minha formação prótese bucomaxilofacial. Mas acho que as faculdades já não têm mais essa formação. Eu estou formado há 18, então eu tive então até 2004, 2005, já ainda tinha em algumas faculdades. Acho que a USP acho que é a única que tem. USP, Unesp, acho que ainda deve ter. As públicas ainda devem ter. E é diferente, assim, o ensino das federais, das estaduais para rede privada hoje? Eu acho que tem. A qualidade é melhor. Mas você diz como? É de conteúdo? De É conteúdo, de, não sei, da grade, que é da mais grade, detalhada? a relação professor-aluno acho que também é diferente, né? Porque, no meu ver, acho que um professor de uma escola particular, não escola particular não, de uma escola estadual pública, ele pode exigir mais, né? Ele vai exigir mais. E eu acho que mercadologicamente não é interessante nas Sim. particulares, né? Você exigir tanto. Assim, a metodista você tem um respaldo que você pode exigir mesmo. Eu senti isso lá. Você Te dão carta branca para você. pode exigir à vontade. Pode exigir, você tem que fazer o aluno sair bom daqui. Isso é legal, isso eu acho legal. Isso ter pulso firme em provas, E na fazer umas prática mesmo. avaliação você pode pegar pesado, e pesado entre aspas, né? Pesado com Pra fazer conteúdo, pensar mesmo, né? pode pegar pesado no conteúdo. Coisas que algumas faculdades a gente sabe que é meio ampassando, né? Uma situação É meio. porque tem uma coisa que. É aquilo que você falou, né? Uma faculdade, um curso de odonto, você tem diversas pessoas de tudo quanto é gênero, de tudo quanto é Tudo. pensamento, classe social. E algumas, sim, estão preparadas, né, para aguentar a carga e outras não. E é mais ou menos nessa facilidade que a faculdade ela meio que alivia para o aluno vai deslanchar logo para poder ter o ciclo dos 4 anos para não pesar. E a metodista sempre teve nome, Sempre teve né? nome. Sempre teve nome. Pelo Sempre menos os teve que eu nome. conheço formados lá são bons dentistas, né? Sempre teve nome sempre prezou pela qualidade. Assim como a Unisa era também nesse A mesmo Unisa modelo. também. Eu lembro quando Era do eu, mesmo eu fiz modelo. FMU, eu tava, né? Eu optei pela FMU por causa da distância. Eu trabalhava, precisava pegar 3 ônibus na época para chegar Ave até. Deus. E à noite, nossa, era complicado. E a Unisa era um pouco mais. Precisava pegar mais um ônibus. Eram 4. Eu falei, aí não vai dar. Aí depois eu comprei uma moto, ficou mais fácil. E, e assim, eu gostei do ensino da FMU. Né? Lógico, tem A prós e equipe era contras. muito boa. Era legal. Eu A peguei equipe era muito boa. professores atenciosos que chamavam a atenção. No caso da prótese mesmo, era um bicho sete cabeças. Era um bicho sete Era um bicho de cabeças. sete cabeças. Era, A gente falava assim, que na prótese a gente pode complicar para depois te descomplicar, né? era um terror. Eu não sei se vocês dormiam bem, se vocês ficavam felizes, mas tempo de prova era pânico. Tanto que eu desenvolvi crise de ansiedade no final. Para me formar, eu não aguentava ficar na sala. A professora, às vezes, fechava para dar a prova, começava a me dar um ataque de pânico. Teve dia que eu tive que ficar para fora da sala para fazer prova. Tão intenso que era. Era, e o pior que eu falava pelo meu pai, eu entendia muito que ele queria que fosse saber que vocês soubessem planejar. A Sim. ideia era planejamento. Vocês têm que, não importa o que você sabe ou não sabe fazer, mas você tem que saber planejar. Você tem que saber o que você vai fazer nessa situação. Não importa se você ou outra pessoa vai fazer, mas se o caso é seu, você saber planejar. Ó, aqui você faz assim. E no caso aí, planejamento, eu acho que PPR ele demanda mais planejamento do que uma total. Sim. É, É assim, eu falo assim, a PPR, a parte planejamento dela é a mais difícil e a execução é a mais fácil. A
prótese parcial, a prótese total, o planejamento não é tão difícil. Mas a parte Mas clínica é muito a difícil. sequência de moldar o A máximo possível. sequência de referência, porque você não tem referência, é muito mais difícil. A prótese fixa é a mais fácil, se for pensar numa situação, tanto a sobre dente quanto o implante. Tanto sobre implante ainda é mais fácil ainda, porque você não precisa preparar, tem um preparo, que você compõe, brincar de Lego, né? Que a gente fala que é um brincar de Lego. Porém, das mais difíceis é a prótese parcial removível e é a prótese mais negligenciada que tem, né? É a prótese que tem mais negligência, que é E onde... é mais difícil de adaptar e eu não entendo o porquê. Por que é tão difícil adaptar Por conta uma prótese do parcial? paralelismo das faces dos dentes, né? Que esse que é o pulo do gato da PPR, é você saber a direção, determinar a direção de inserção, o jeito que essa prótese vai entrar na boca do paciente. E determinar esse jeito de entrar, você fazer com as ferramentas, você consegue, com as suas ferramentas, né, o seu conhecimento, suas ferramentas, fazer com que essa prótese entre naquele mesma direção. E que ela tem todo um planejamento, qual seria a melhor posição para um grampo, tal, toda aquela posição. E é isso que é o que atrapalha. Porque essa visão tridimensional e essa ideia de com ela funcionando na boca, para o aluno é coisa de outro mundo. Ele não tem a mínima ideia do que é. É porque isso mais ou menos é em qual período da graduação de Que, planejamento em si mesmo? que é dado. É, Então, o problema maior que eu vejo das próteses é os cursos, as faculdades darem essas disciplinas de prótese total e de removível no começo, tipo no segundo, na metade do é curso. mais ou menos Teria isso que que eu ser para tava. o último semestre. É porque é aquilo, geralmente quando a gente vai para graduação, a gente não aprendeu a aprender. A Não, gente não sabe nem não como sabe aprender, construir, não não sabe sabe. construir o... Aí é um ambiente novo e você vê um conteúdo importantíssimo e denso, não pega. Aí no final você tem que aplicar aquilo que você aprendeu no começo, que vem as COIs, né? As clínicas mistura tudo, integrativas, não dá tempo. Não dá dá tempo. tempo. E aí não tem, é aquilo, não tem mais volta. Não, Não tem como passou você o caminho, voltar. passou o carro, passou. E eu lembro que até que eu conversava com seu pai e ele pedia pra explicar, ele falou: mas eu ensinei lá. Tá lá Não atrás tem eu falei como, sobre não isso. tem como. Tipo, agora é aqui, faz e aí pro outro box. E eu lá olhando pro paciente, o paciente me olhando, as resinas lá e o cheiro de. De Falo, monômero, eu aquilo eu falar, já não tinha tem o que falado. fazer, meu amigo. É esperar ele vir, passou na minha vez. Só vai vir aqui depois de 2 horas. É igual um ônibus, tem que esperar um ônibus voltar, né? Então, isso que é difícil de entender. E foi difícil para mim também, na época de faculdade, também aprender. E foi difícil para ele também aprender. E foi difícil para os professores dele também aprender. É tanto que hoje, as informações que a gente tem hoje são graças ao seu pai, que aprendeu e passou um bom conhecimento, a pessoas que passaram conhecimento para ele. Que hoje a gente tem a prótese do jeito que é, né? Sim, As sequências de moldagem, sequência de é, planejamento. materiais bons, né? Uhum. E Não, e é umas coisas que a gente está falando que, se a gente for pensar em prótese, tem pelo menos 120 anos, né? né? 120 anos de estudo, 120 anos de quebrar a cabeça para tentar resolver, né? Cara, E bacana. a prótese é uma coisa que falavam que falam, né? Ele falava que o Ivo Pitangui, que falou, professor Ivo Pitangui, falou que a prótese total é a coisa que mais devolve que é uma cirurgia plástica, é melhor que uma cirurgia plástica. Ela consegue devolver coisa que uma cirurgia plástica não consegue devolver. Que você devolver o suporte do lábio, o sorriso do paciente, É que preenche, né? Você consegue, preenche, com um pedaço de plástico, você consegue você muda a autoestima, você muda a função, você mudar, muda toda a característica facial, né? e do jeito de se alimentar, né? Porque muitas vezes o paciente não come, né? Bacana. Eu queria que você. é, prótese total. Uhum. O que você acha que os alunos têm mais dificuldade? Eu quero listar aqui na prótese total, uma PPR, que você mais vê, ó, aluno, ele pena nisso. Se ele prestar atenção nisso, que seja uma dica, né, para quem está escutando a gente. Para prótese total, acho que a maior dificuldade é saber posicionar aonde vai o suporte do lábio e a altura da dimensão vertical. O resto é receita de bolo, né? Sim. Relacionamento e o relacionamento maxila e mandíbula. Esse é o principal, que é o que causa mais erro. Para prótese parcial removível, é o conjunto da coisa, né? Porque ela tudo funciona. Não tem como você separar
os componentes, as coisas, você tem que ser tudo unido de uma coisa, todo mundo junto ao mesmo tempo agora. Então é o que é difícil da prótese parcial removível. Que cada situação depende uma da outra, só que no todos se dependem nessa mesma função. É um bolo, né? É um bolo de Você coisas. não. Não tem como separar as coisas. E dá muita margem para erro, né? Muita, muita. Porque muita, são muita. muita variável. Muito variável e o problema é assim, quanto mais negligenciar, você esquecer. Se eu fizer isso aqui, depois eu faço. Não, você tem que fazer antes. Você tem que seguir o seu planejamento. Porque isso aqui pode causar um erro lá na frente. E aí você tem que voltar tudo para trás. Voltar do zero. Ixi. É muito difícil. Muito, Porque daí você demanda de novo seu tempo clínico, o tempo do paciente, financeiro. Tudo pode. Qualquer erro pequeno que você não corrigiu, ou que aconteceu e você não corrigiu, e você perpetuar esse erro para frente, vai virar um erro cada vez maior, né? Assim como na prótese removível e na prótese total. Sim, entendo. E na prótese fixa também. Fixa também é. A fixa, você acha que ela é tá mais no controle para ter um sucesso do que as outras? Sim, ela é mais, como se diz, ela independe muito desses vários fatores. Ela tem poucos fatores que podem dar errado. O principal fator que pode dar errado, quanto à parte, seria o espaço, né? Espaço entre o dente que você vai substituir Sim. e o dente antagonista, que é um dos principais Mas e se for erros. de vários elementos? Também. De vários elementos, aí é o paralelismo do preparo, que interessa. Ele já entra na mesma dificuldade de uma PPR. E também tem o molde, o molde, a obtenção do molde, a fidelidade da cópia daquele molde. Né? E aí tem outros fatores também. Você tem também uma coisa que atrapalha muito a vida da gente, que é a saliva. Não só a saliva, né? É a gengiva que atrapalha muitas vezes. Assim como o implante também. O implante tem outra variável, que é a posição que foi colocado o implante. Isso, eu queria entrar no assunto do implante também. O implante ele costuma dar problema na sua prática clínica. Quais são os problemas que o implante que aparece no seu consultório? Principal problema, o implante eu considero com duas situações. O fator estético na região anterior, principal posição do implante para a região anterior do fator estético. É a inclinação de mais ou a inclinação de menos, a posição que ele está, se ele podia estar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, um pouco mais para o lado, paralelo com o dente vizinho a ele. Esse é um principal problema. E na região posterior, muitas vezes também tem a inclinação também que importa, e também o espaço com o antagonista também, com dente que ele vai ficar, como se diz, um dente sobre o contato com o dente de cima ou de baixo, não importa, né? Então, que seria Mas no caso, então, nisso seria o planejamento. Planejamento em si. Na prótese. Na prótese. Deixa eu só tomar um gole d'água. Tá quanto tempo, Edu? Faz uma hora. Sim. É que um dos maiores problemas também é o tamanho. O tamanho do dente também tem muita essa referência. E também o espaço do implante com o dente antagonista. Para ter o tanto que você pode subir ou descer esse dente nessa posição, referente a uma curvatura que a gente determina, que é a curva antero-posterior, né? Sim. Que é essa coisa que tem que ser observada. E um dos problemas também é a parte oclusal também, da parte fixa, que é o principal oclusal, que é o dentista não avaliar muito bem esse caso. Muitas vezes é o que meu pai dizia, o dentista avalia o paciente de boca aberta. E aí quando pede para ele fechar, não tem espaço para pôr um dente em cima ou nem embaixo. É porque se você avalia de boca aberta, a sua percepção passa a ser mais... O espaço que tem que ser reposto, mas não o tamanho desse espaço que você tem para trabalhar. É um né? negócio besta, né? Se parar pra ver, besta, mas fecha a boca para mim, deixa eu dar uma olhadinha. Não tem espaço, não dá para fazer prótese aqui nessa situação. Porque às vezes a pessoa faz um preparo, fica muito curto também. Eu já vi cada pedacinho e falo, nunca aconteceu agora, recebi um paciente agora, faz uns 3 dias atrás, de um colega que me mandou um caso, e foi planejado, ele fez os implantes, e o paciente tem um sorriso muito largo,
que é aquele que mostra até o terceiro molar, no sorriso, aquele gigante, aquela boca, parece o Coringa. Eu falei, ele tem a boca do Coringa. E quando ele sorria, os dentes dos molares dele tinha 1 milímetro, 2 milímetros de altura da coroa. O parafuso já estava aparente. Nossa. Aí ele me falou assim, e aqui, o que eu faço? Eu falei, sente e chora, porque não tem espaço. Ele teve uma extrusão do osso, e ele colocou o implante naquela posição. Ficou de uma tal forma que não tinha o dente inferior, o dente da mandíbula estava na altura certinha, não estava com a curva preservada. Só que o osso abaixou tanto que não tinha espaço para botar um dente aqui. E quando colocou esse dente, a curva não ficou invertida porque estava com a curva correta, mas não tinha espaço para pôr a coroa. E essa situação, você faz o quê? Eu falei, cara, aqui essa situação é remover esses implantes, Ixi. fazer um enxerto ósseo, remover os implantes, depois remover o osso e colocar os implantes de novo. Porque daí, no caso, como ele desceu, ficou a parte metálica, ele teria que rosquear mais para fundo, ou seja, mais. ou melhor, você teria que tirar o implante, enxertar o osso, fazer o osso, mostra integração ali com o osso seio, lá, ali? no seio, retirar os implantes, cortar o osso mais próximo do seio, ou seja, por isso você tinha que fazer um enxerto para você ganhar uma altura, para você ter uma coroa no tamanho satisfatório. Para ser do tamanho. E o pior, o paciente tinha uns dentes grandes. Ixi. E o cara de quase 2 metros de altura, com os dentes, com o central dele, que era o tamanho de um dedão, o central do cara. Entendeu? E tudo isso é erro de planejamento. Falta de planejamento. E aí vem aquela situação. Como eu vou cobrar do paciente de novo? Que eu vou ter que refazer todo o trabalho. Aí ele falou, o que eu faço, doutor? Eu falei, o que você faz? Além Faz de a coisa furar? certa. É. Aí ele falou assim, mas aí se eu fizer a coisa certa, vai sair tanto. Vai sair tanto. Nossa, eu cobrei só tanto dele. Eu falei, então, não tem o que geralmente fazer. o retrabalho ele é mais caro do que o trabalho. Muito né? mais caro, muito mais caro, muito mais caro. E você faz muito retrabalho? Bastante. É mais retrabalho do que trabalho, não? Mais retrabalho do que trabalho. É difícil você pegar, depois que você fica um especialista, de pegar, você vai ver que vários Deveria dentistas ser vão seu falar isso aí. slogan, né? Você deveria trabalhar isso. Ó, eu faço retrabalhos. Tem muito dentista. A gente fala que depois que o cara é especialista, ele não pega mais filé. Ele só rói bucha. osso. É só bucha, só roer osso. Porque o filé o outro já fez. Fez besteira, mas já fez. Agora, consertar aquela besteira é muito. Você vem um filé, mas com muito nervo, né? A carne dura. Vem muito colchão duro pra você mastigar, entendeu? E você. E pegar. Que nem. São casos difíceis que demandam Tempo. Energia, fator psicológico. Sim, e você sim, se sim. sente pressionado, se sente. Sim, e quando você tá. Aconteceu comigo semana passada. Eu tava. Tô cansativo, minha rotina tá cansativa. Eu sei que tá cansativa, eu tô sentindo que eu preciso de férias. Mas férias é só em julho. Mas é o seguinte, eu comecei a atender no paciente, eu posso até falar que foi engraçado, até ele me autorizou até um dia a falar, mas foi assim. Desde a primeira consulta com ele, é um caso bem extenso de reabilitação, usando próteses fixas, conjugada com prótese removível. E é um caso bem... Desde o primeiro dia eu chamava ele de seu Genésio. Seu Genésio, seu Genésio, seu Genésio, seu Genésio. E no último dia, na sexta-feira retrasada, eu fui cimentar as peças e fazer a prova final. E coloquei ele de frente do espelho. Aí eu falei, olha aqui, seu Genésio, olha como é que ficou. Ficou bonito. Gostou? Gostei, ficou bonito. Adorei. Só não gostei de uma coisa. Meu nome não é Genésio. Não é Genésio. Não, meu nome não é Genésio. Meu nome é Jesus. Aí eu falei, putz grila, meu. Chamei Jesus de Genésio. Quer dizer que eu tô precisando de férias. Eu tô precisando de férias, meu. Errar nome de santo, né? Errar nome de santo. Eu falei, nossa, tô precisando de férias. Não acredito. Aí ele se acabou de rir. Aí eu falei, putz, eu não sei porque que eu chamei ele de Genésio. Não sei, não tava, a ficha dele não tava escrito Genésio. Deixa algum Genésio lá no meio do... sei lá. Eu falei, acho que deve ser, tô chamando Jesus de Genésio, né? Deve ter falado isso daí. Aí entrou no subconsciente e fui seguir no barco. Cara, que legal, filho. Quando você tá cansado mesmo, que você tá no limite. Quando você tá cansado, ó, com sono, com fome, né? Com vontade de ir no banheiro. Aula noturna. Não sei se você vai lembrar de umas situações, umas aulas do meu pai que o pessoal dormia. Lembro. Ele apagava a luz e ele falava assim, boa noite. Eu já tirei um soneca na aula do seu pai já. E ele falava boa noite. Eu repito isso daí na minha aula. Eu apago a luz e falo boa noite. O legal, eu lembro que quando era época de feriado,
filial prolongado, você fazia o WO. Ganhei de por WO. Ganhei por Colocava WO. na lousa, lá não aparecia um, às vezes aparecia dois, né? Pode crer. E pior que eles combinavam de não ir e iam, não entendo. Ó, Aparecia ninguém vai, né? Não, e ninguém aparecia vai. dois. Lógico, Aí quem eu não quer falei, não ir, né? professor 1, aluno 0, né? Ganhei de WO, né? Verdade. Era a época de carnaval. Eu falei, por que eu tenho que estar aqui se ninguém vai aparecer? Não Verdade. tinha choro, tinha um professor que tinha que estar ali. Tinha que estar lá. E eu tava lá e o aluno. E muitas vezes é o aluno Caxias, né? Que vinha. É o tipo de aluno Caxias. Que não vive, né? Mas vai pro bar, meu, vai pro bar. Vai fazer qualquer coisa da Vai vida. fazer- Sai daqui, não Sai quero te daqui, ver. não vem, quero te ver, é verdade. E Fê, você tá com. Além de professor, você tem seu consultório? Eu tenho 2 consultórios. Sim. Tenho um consultório na região da Vila Sônia, do Morumbi, e tenho meu consultório em Pinheiros, que é o meu consultório que eu tenho há muito mais tempo, pelo menos há Sim. 10 anos. 10 não, uns 15 anos que eu já tenho. 15 anos. É. E lá você atende todas as especialidades? Como que Não, funciona? lá é praticamente os 2 consultórios mais reabilitação. Sim. Mais reabilitação. Seria as buchas mesmo, né? Mais reabilitação. As minhas criancinhas de 80 anos, mais ou menos. Outro dia eu atendi uma criancinha de 102 anos. E a maioria dos meus pacientes é mais paciente idoso mesmo. Sim. Que essa é a minha área mesmo. E, no caso, esses pacientes, o que eles têm que ter atenção com o trabalho feito? Além de dor, né? Que às vezes o paciente, tá me incomodando essa dor, mas tem algum outro detalhe na reabilitação que ela fez ou com prótese total, ou com parcial, ou com implantes, que se não for tratado, não for refeito o serviço, vai dar algum problema? As próteses totais tem, né? Muitas vezes tem. O paciente sente dor, mas tem paciente que tem um limiar de dor muito grande. Ele suporta muita coisa. E tem paciente que sente que tem aquelas lesões que a gente falava, lesões hiperplásicas, né? Sim. Hiperplasia inflamatória, que é um crescimento tecidual, que por conta do trauma da prótese total, da prótese removível, que se não cuidar, aquilo não vai causar câncer, não vai causar mais uma lesão, mas é uma inflamação, né? É uma inflamação. É um tecido inflamatório. Ele vai dar sintomas de inflamação. Porque às vezes a pessoa ela tem um sistema recorrente de inflamação, não sabe de onde vem. Talvez seja da prótese. Pode ser. Talvez seja pode ser. E também a má higienização do aluno, má higienização da prótese também pode se causar uma infecção por fungo, né? Por Candida albicans, muitas vezes, que é comum. É comum de paciente. Eu já peguei casos de paciente que instalou uma prótese sobre implante e nunca foi num consultório fazer uma profilaxia que seja, ou tirar os implantes para ver como é que tá. Nunca foi. Nossa. Cara, o que você acha debaixo daquilo ali? Acha de tudo. Acha de tudo. Até uma feira. Acha a feira, o café da manhã e tudo Desde mais. Desde o pastel até a fruta do ano, né? Desde do fiapo da manga que ele comeu na época do Natal. Entendeu? Mas, então, é isso que é um dos maiores problemas. É você passar informação para o seu paciente do que ele tem que fazer. Porque não é porque ele perdeu o dente, você está repondo um dente com implante ou não, que ele tem que deixar de escovar a boca, de manter a higiene. E muitas vezes o paciente também nunca foi motivado a fazer essa parte. Ou nunca explicaram para ele que isso é importante. Porque isso daí eu acho que vai da criação, né? Às vezes o pai usava 2 próteses total, colocava num copo com água, que deixava era a coisa ali. mais comum. Eu tenho uma história dos meus tios, os tios da minha mãe, que com 17, 18 anos, com 16, 17 anos, tiravam todos os dentes para botar dentadura porque era chique. Nossa, sério? Que era chique, era melhor. Acabava o seu problema com dente. Porque não tinha dente no meio da roça, então não tinha dentista no meio da roça. Eles lidavam com a probabilidade de doer à noite e vai levar para onde? Vai levar para onde? Né? Então tirava tudo e colocava. Era o que a gente falava, né? A odontologia mutilatória, né? Ela tirava os dentes mesmo, arrancava o dente. Pra você ter ideia, se meu pai contava em 70 e tantos, sabe qual que era o maior orgulho de um dentista? Tirar um dente. Nossa. Hoje a gente luta para salvar o dente, lá era o prêmio deles era... E meu pai contou por que ele virou dentista. Por que ele virou dentista? Porque é o seguinte, quando minha avó, mãe dele, com 10... minha avó tinha um problema muito sério de oftálmico. Que ela até perdeu uma visão, porque ela tinha catarata e glaucoma até então. E ela era muito Caxias. O que o médico falava para ela fazia. Ela ia lá no INSS, lá do Hospital das Clínicas, e ela ia lá e ela ficava e ela ser atendida. E um dia, eu acho que o médico de saco cheio dela, porque ela era cri-cri,
Falou assim, a senhora tem um problema focal, e essa doença focal vem dos dentes. A senhora tem que arrancar todos os dentes. E minha avó não tinha uma restauração classe 1 num molar. E arrancaram todos os dentes da Nossa, véia. coitada. Meu pai falou que tinha uns 9 anos de idade. Ele lembra dela vindo com a boca sangrando, sofrendo pra caramba, pra botar uma dentadura feia. Ele falou assim, isso é errado. Ele falou que lembra, essa imagem ficava na cabeça dele. E foi um dos motivos que ele virou ele foi ser dentista. Nossa, olha. Foi isso que ele contava. Ele contava em aula isso daí. Que isso que fez levar ele a ser dentista. Porque era o que era, odontologia mutilatória, né? Tirava, o orgulho era arrancar um dente, né? Pra você ver como que as situações da infância, né? Trauma O de trauma da infância, tanto para um lado quanto para o outro. Às vezes a pessoa tende a fazer ou não, que nem o seu pai. Viu um cenário que prejudicou a mãe, né? E falou, bom, aqui tem como eu fazer coisas para que pessoas não sofram, né? Não sofro. E muita gente, hoje muitas profissões, que nem urologia, pessoas que trabalham com urologia. Se você for conversar com médicos, eles falam que é porque perderam o pai, né? Perderam um parente querido por câncer em Na alguma próstata. coisa, E aí eles falam, não, é justamente para tentar amenizar esse processo de um ente querido, né? Que se foi, eu vou lutar contra isso. Vou lutar contra isso. Né? Tem muito isso daí. Tem muito dessa situação. Legal. E essa área. Bacana, Fê. E eu queria que suas redes sociais, você tem o Facebook e o Instagram. Facebook, né? O Instagram é o Fernando Bianchi Galati, @Fernando Bianchi Galati, tudo junto. Sim. O seu consultório você tem também ou só o seu pessoal? Não, é só o meu pessoal. Meu consultório é eu mesmo. Eu sou tudo. Eu sou eu tudo do consultório. O importante é que você resolve. Eu né? resolvo. Minha função é resolver. E resolvia, cara, e resolvia mesmo, porque e dava um suporte para os alunos. Isso que é interessante, que nem eu. Por que eu te chamei? Justamente por isso, que eu costumo chamar pessoas que me marcaram de alguma forma, né? Com uma ajuda, com uma mentalidade diferente, que sejam humildes, né? Isso que fica marcado nas pessoas, né? E no teu caso, então, você falou dos pacientes que têm problemas com limpeza, por não ter informação, né? E fica atenção para os filhos dessas pessoas, como é um público mais velho, e às vezes ele nem liga, né? Às vezes não quer dar trabalho pro filho. Fica atenção ao filho, para que eles olhem, vejam a situação bucal dos seus pais, seus avós, né? E até sintomas de vermelhidão, sangramento, que às vezes uma infecção corriqueira tá o problema na prótese. E a gente ainda ia muito mais lá, falando assim do paciente que está comendo com dificuldade de comer e tal. Eu tô muito magrinho, mas esse muito magrinho pode ser também até um problema odontológico, pode ser também um problema psíquico também, mas também tem uma questão odontológica. Não está comendo por quê que ele não está comendo? A prótese não está em condição, ele não está em condição, ele já está sem habilidade. E aí bolar uma estratégia para fazer com que esse velhinho esse daí consiga viver por mais tempo, né? Uma qualidade de vida melhor, pelo menos comendo bem, né? Sem, pelo menos com as situações, a idade tende a dificultar as situações motoras, mas pelo menos a saúde bucal tem como ter tratamento, tem como, né? Sim. Eu tenho um fato de um paciente que ele falou assim, doutor, meu sonho é comer a costela. Porque desde que eu tirei meus dentes eu não consigo comer mais costela, não consigo morder com força. Falei, mas como a costela? Costela? Costela, roer osso de costela. Aí ele falou assim, mas eu queria. Eu falei, com prótese total fica difícil da gente conseguir fazer isso. A única saída é colocar um implante. A gente colocar um implante e colocar as próteses fixas sobre o implante. Aí ele falou, eu acho que eu vou fazer uma dessa. E ele fez. Cara, ele mandou uma foto. Pra ter a sensação de comer o osso da costela. Sim, mas a dificuldade é que ele não sente mastigar, né? Ele sabe que o implante você não tem a propriocepção, né? Sim. Então ele falou assim, mas aí depois, foi até interessante, que aí depois que eu falei, e aí, o senhor comeu? Comi. Mas é estranho, né? Parece que esse negócio não é meu, né? Tá aqui, mas não é meu, né? Não sinto. Aí eu expliquei para ele da propriocepção, que é a própria percepção que você tem, que é dado pelos dentes. Você não tem mais dente, não tem essa sensação. Você tem ligamento, você tem nervo, você tem tudo que vai dar a sensação. O implante não tem isso, dá essa sensação para o senhor. Ele falou, mas é melhor. Ele falou assim, é melhor porque não cai, o que tem, de acordo com a realidade que a gente vive, é o melhor que tem. É o melhor que tem.
E o que você vê de avanço na prótese? Assim, hoje tem escaneamento, né? O escaneamento é as fresadoras para prótese fixas, Sim, as fresadoras portáteis para consultório, que facilitam muitas vezes, você mesmo pode fazer a sua própria coroa no seu consultório. Mas eu falei, depende de cada dentista. A realidade do dentista, tem dentista que, vamos falar que é um aparelho que custa muito caro, uma fresadora, um sim. scanner com uma fresadora. Muitas vezes não é a realidade desse próprio dentista. Então, Mas o que tem você acha válido? Você eu acha que a acho válido. Eu tecnologia acho que é tem uma que tecnologia acompanhar? que acompanha, ajuda muito, ajuda muito. É assim, meu pai falava uma coisa, eu também falo até hoje. A boca é a mesma de 300 mil anos, que seja lá. É a mesma boca ainda. O que mudou foi os materiais. Sim. E o avanço das técnicas para usar esses materiais. Mas a odontologia, a boca do ser humano é É a a mesma. mesma. É a mesma. Vão mastigar da mesma forma, Eu vão roer a mastigo unha do do mesmo mesmo jeito. jeito, A cárie vai ser dada vai pela mesma quebrar ingestão de açúcar, açúcar, que não... não mudou nada. O que mudou foi um pouco dos materiais que melhoraram, né? O entendimento dos ele materiais. vem dar mais precisão, né? Tudo em busca tendo mais precisão, você poupa tempo e custo, né? Tempo e custo, só isso aí. Que eu acho que é o principal. Agora, ainda estava falando outro dia com uma aluna, ainda tem muito espaço para odontologia raiz ainda. Tem muito Tem, espaço ainda. tem. Que Porque, hoje em dia sempre vai demandar prática, né? sim, você vai ter que ter Sempre prática. você vai ter que ter bagagem. Não tem Porque jeito. tem coisa que uma pessoa que utiliza um scanner não tem a prática que você tem em moldagem, Moldagem, né? sim, claro. Não é só porque você ganha milésimos, não sei qual a métrica não sei se é FPS, não Uhum. entendo disso. Inclusive, vou trazer um cara aqui que vai explicar tudo pra gente sobre escaneamento e tal, bem legal. E a moldagem, ela é bem precisa, se você souber fazer todas O o passo mais a passo, funcional possível, né? sim. Ela tende a... É porque é aquilo, acho que gerou um trauma tão grande da prótese que os dentistas não vê a hora de sair das moldagens e ir pro mais prático. Foi o que aconteceu com as próteses parciais removíveis. Com o advento dos implantes, o dentista falou, que bom, não vou mais precisar fazer prótese removível. Só que se engana, porque com implante você não consegue resolver todos os casos. Sim. Não consegue, dependendo da situação, você não consegue. E se o paciente, muitas vezes, se esse paciente tem um problema sistêmico que não pode pôr o implante, você não tem o que fazer. Então ele não resolve todos os casos. É mais uma ferramenta para você conseguir solucionar um problema. Mas você não pode ficar refém só Você de não uma. pode achar que né? só isso aí é que vai resolver tudo é seu mundo. implante, tudo põe. Eu não penso assim, eu penso que é mais uma ferramenta. Você tem que ter leque, você tem que aquilo, vai da base e juntando ferramenta. Para lá na frente o seu valor vai depender do tanto de casos que você resolve. Tanto que você resolve, verdade. Porque aquilo, seu sucesso na odontologia, né, das pessoas em si, é o máximo de pepino de BO que eles vão resolver. Serão muito bem pagos. Se você resolve BO, logo você é mais procurado para resolver problemas. Resolver problemas, Quanto mais você resolver, maior é o seu valor. Maior é o teu nome no mercado. Maior é o teu nome no mercado e o melhor. E quanto mais BOs você pegar, mais vivência você vai ter. Mais vivência. Você cria mais. Você tem mais. Ferramenta para tentar resolver os problemas. Sim. Aí as probabilidades que nem a gente começa a ver como um todo, o que pode acarretar. Isso dá uma probabilidade. Qual que é a chance disso acontecer? E aí você... Meio que o jogo de xadrez. Você não vê o próximo passo do jogo do outro jogador? Você tem que ver o próximo passo. Tem que ver o próximo passo. E aí, pra eu organizar minha jogada, na prótese é mais ou menos isso. Total. Né? Você pensa assim, qual é o próximo passo? Tá, e se acontecer errado assim, o que eu posso fazer? O que eu posso voltar? Ou eu tenho que voltar tudo para trás, ou eu posso conseguir consertar dessa outra forma? Que é isso que você vai pensando, é você usando a cabeça, entendendo como funciona o aparelho na boca do paciente para você conseguir. Assim, mas o importante é não pular a etapa. E o bom que tem etapas, né? E bom que tem etapa. E se não tivesse nada? Se fosse, né? É que nem na Índia. Na Índia não tem etapa. Não, você vai acha lá rua, na dentadura, acha que serviu na sua boca e... O cara dá uma limpada, uma limada e foi. E foi, né? Aqui não, aqui, graças a Deus, a odontologia brasileira é reconhecida. Não tá na feira do rolo, né? E parece mesmo a feira do rolo, né? Parece a Você feira vê aqueles rolo. vídeos no YouTube e cara, é legal, meu. É legal, é diferente. É a feira do rolo. Bacana. Ó, Fê, eu sempre peço pros convidados deixarem uma mensagem, tá? Geralmente eu peço para deixar para um jovem, né, que está ingressando no mercado de trabalho, uma média aí de seus 17, 18 anos, procurando uma profissão.
Você recomenda que esse jovem escolha odontologia hoje? Sim, eu recomendo que eles escolham odontologia e que ele pense primeiro que esse jovem vai ter que cuidar de bastante idoso. Vai ter muita prótese para se fazer. Muita. Ainda a gente tem que pensar que a prótese vai durar ainda uns 100 anos. Você ainda vai estar aposentado e ainda vai ter prótese para se fazer. Prótese, reabilitações, não só reabilitação, tanto prótese sobre implante ou não. Não importa, convencional, não importa, mas tem muita prótese para fazer e vale muito a pena. Só que você tem que fazer com amor. Não é odontolove só por odontolove. É odonto por amor mesmo, por vontade mesmo. Porque se você não tiver dúvida desse seu amor pela profissão, pula fora Não e vale a escolhe pena. outra. Escolhe outra coisa. Eu acho que vale muito a pena. Você vai ganhar dinheiro? Depende de você. Vai depender do quanto de problema que você resolve. E quanto de problema você quer problema. Senão, não vale muito a pena. Se tiver medo de resolver coisas, porque o dentista ele tá ali para resolver. Resolver problema. É resolver. Não adianta pensar de uma outra forma. Você tem que Ele- ligar um ele- botão que você. Pronto, agora eu preciso resolver coisas. Ele não tá. Mesmo o dentista que só tá preocupado em a área de prevenção, ele tá fazendo a prevenção nada mais é que tentar não aparecer os problemas. Mas vai aparecer, não tem jeito. Infelizmente Infelizmente, não tem jeito. as pessoas sempre existirão, boca sempre vai ter, Cárie dente sempre vai ter. sempre vai ter. E, e eu tenho mais uma dúvida em questão da PPR. Né? Uhum. Hoje em dia tem a Flex. Sim, Né? sim. Tem alguma, pelo que você aprende, pelo que chega de informação até você, tem alguma outra forma, além da Flex, que seja mais adaptável? Então, eu sou um pouco cético com essa prótese flex, porque ela tem se a gente for colocar na época do começo da odontologia, que o Roche, do começo das próteses, que o Roche determinou que a prótese teria que seguir alguns princípios. Um dos princípios é a tal da rigidez, que ela tem que ser rígida, que ela só tem que deslocar um pouco, que ela vai deslocar em função do ligamento periodontal. Ela tem que ser rígida, fixa não fixa, rígida, porque ela não faz com que causa torção nos dentes pilares. A prótese flex já é flexível. Então, quando que ele morde de um lado, ela balança do outro. E ela ajuda a atrapalhar, né? Ajuda a atrapalhar. Ela faz com que o dente pilar mude de posição. Então, eu sou um pouco cético para isso daí. É uma prótese que é válida para um caso for transtratamento, ou seja, você instalar uma prótese dessa, para você for pensar numa reabilitação com implante, colocar uma prótese dessa que é um pouco mais confortável, mas ela vai durar no máximo 5, 6 Mas meses. não perpétuo, não Não, para. não, 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 não. Eu acho que ela não é válida. Ela é mais estética porque não tem metal. Ela não tem uns grampos metálicos. Mas não é o problema, não é só o grampo. A prótese parcial removível é o todo conjunto. O grampo é uma das partes. Entendeu? Entendi. A flex eu acho que eu não faço. Você não faz? Não faço. É Não que faço. não sei se é como eu nunca usei uma prótese dessa, não tem como ter a percepção que o paciente tem. Eu sei que a percepção dele é que mesmo sendo a flex é difícil usar embaixo. Sim, porque ela não tem Difícil. área. Não tem Eu não área. sei se é o osso, acho que é. É a área, porque a maxila você tem uma área maior de abrangência da prótese. A prótese ocupa mais área. Você tem uma área maior. A maxila, o rebordo, tudo, você tem área. E a mandíbula não, é uma tripinha, né? É uma tripa de osso que ela vai apoiar sobre aquele osso. Então, a área da maxila é pelo menos duas vezes, quase 3 vezes maior do que a área da mandíbula. E tem outra, né? A maxila é fixa, né? E a mandíbula ela é que, móvel, né? é, Ela movimenta, os músculos levantam e ela pula da boca. Por isso que é perereca, né? é. Por isso que pula da boca, perereca. O nome se dá por pular ou pelo formato? Por pular, né? Por pular, né? Eu pensava que era pelo formato, não pensava que era por Não, pular, aí não. meu pai falava na aula, né? Quanto tempo dura uma perereca? Aí o pessoal falava assim, não, Depende. dura uns 6, 7 anos. Meu pai falou, não, dura uns 11, 12 anos, depois nasce pelo e muda de nome, né? Não, ela é porque ela pula mesmo. E aí inventaram a ortoreca, né? Que é uma perereca com grampinho, com fio de orto pra Ah, segurar nos dentes. não, cada uma, né? Não, mas não sei o que.
pessoa inventa demais, né? Colocar bracket Em prótese. em Eu já prótese. teve uma muito legal de uma paciente que ela falava assim, que ela tava fazendo, fiz uma prótese total para ela. E aí, prótese total sobre e na mandíbula protocolo e uma prótese total convencional em cima. Aí ela falou assim para mim: "Doutor, você vai botar uma fainha?" Aí eu falei: "Que é fainha? Fainha?" Eu fui tocando a prótese. Aí no final instalei a prótese, ela falou assim: "Doutor, eu achei linda, mas faltou a fainha." Eu falei: "Mas eu vou botar fainha." Que raio de fainha é essa? Aí fui lá, pai, que é fainha? Não, é incrustação de ouro que você põe no lateral. Você abre um buraquinho no dente e coloca um filetinho de ouro. Era isso que ela Era? queria. Era a falhazinha, a falha. Ela queria uma falha. E você não sabia explicar o que. Ah, fainha de falha. De Tipo, falha. falha pequena, A é falha isso? pequena, Ah, uma fainha. Eu falei: que raio que é essa fainha? coisas que só a Só prótese mesmo pra oferecer, né? para oferecer e colocar piercing, bracket. Piercing. O bracket é surreal. É surreal. E vai fazer manutenção E ainda, né? faz troca as borrachinhas, porque a borrachinha fica escura, né? Não, é brincadeira, meu. Eu já fiz uma com bracket. Eu fiz uma prótese com bracket. Mas você fala ao paciente que. Você faz na boa ou você dá Não, eu uma. faço dando Chama a risada. Eu falo, atenção? não, eu falo, vamos fazer. É prótese sua, vamos lá, vamos fazer. Personalize se você quiser, quiser Do deixar um jeito de que você cada quiser. Quer cor, deixar né? um de cada cor. Seu nome, quiser escrever seu nome em cada dente, faz. Essa daquela paciente que trocou com o marido, eu tinha que botar o nome, né? Porque senão eles iam trocar sempre, né? Não, mas essa foi boa. Não Essa, tem... Experimenta dar um beijo os dois, mistura, né? Vai é, que nossa. resolve aí. E ele ficou tão sem graça. O senhorzinho ficou tão sem graça. Porque ele falou assim: foi ela que trocou, foi ela que trocou. Porque. E a velhinha falou: deve ter sido eu mesmo. Na hora que eu vi no copo, eu vi o primeiro que eu vi. Esse bobear foi no dia, não vamos lá resolver. É, Às vezes o cara tá até uma peixeira desse tamanho, né? eu queria me catar, de jeito lá. Foi muito Legal, Fê. engraçado. E a gente vai terminando, né? Você tem alguma mensagem que você queira passar, algum recado? Né? A gente falou do seu consultório em Pinheiros. Eu consultório em Pinheiros, na rua Paz Leme, em frente do Sesc. Bacana. Né? E quem quiser me procura via Instagram mesmo, no direct do Instagram. E vamos lá, eu cuido bem dos seus velhinhos muitas vezes. Sim, os velhinhos estão em boas mãos. E é né? em boas mãos. E é muito engraçado, porque cada velhinho tem uma história diferente pra te Cada um contar. tem, é tudo Eu acho que uma caixinha de surpresa. Eu acho que todo mundo tinha que atender o idoso. É que vamos falar que tem muito jovem que não tem paciência, né? Mas um dia ele vai ter que ter paciência. Mas com o tempo às vezes as pessoas vão envelhecendo, né? As pessoas vão sendo mais dependentes de histórias, de conectar de forma diferente, né? Porque querendo ou não é uma conexão que você tem com os pacientes. Sim, claro. Que atender de meia hora não é possível. Não, né? não dá, é você impossível. está hoje trabalhando em clínicas populares de franquia, você precisa atender de meia hora. Meia hora. Né? Não pode nem respirar, né? E aí quando você trabalha com geriatria, esse público mais idoso, você precisa de tempo. Não adianta você tentar fazer coisa rápida que não vai demandar tempo, planejamento. Importante, você vai resolver e vai deixar os velhinhos com um sorriso no rosto e mais felizes. E com histórias boas para contar, né? E uma coisa que eu conto que a prótese é a divina arte de repetir para os meus colegas. Deu errado, repete. Porque é a coisa mais difícil que tem. É a divina arte do repetir. É você fazer e acontecer. E eu perguntava para vários professores, das antigas, professores bem mais... Falei, você ainda apanha para fazer? Ele falou, apanho direto ainda. Apanha, não tem jeito. Não é uma ciência exata, né? Não é troca, né? Tipo que nem um carro ou trocar um eletrônico, eu troco e resolve, né? É coisa artesanal mesmo. É artista, porque se você parar para ver o dentista, ele faz seus procedimentos, o que o paciente leva? Faz uma resina. Ele leva 5 gramas de algo. De uma resina? Mas ele pagou pelo artista. Pelo doutor artista que resolveu aquilo. Faz uma prótese. São gramas de acrílico, né? Mas foi o artista que moldou e esculpiu de acordo com o que ele queria. Acordo tão preciso a ponto de resolver um problema e deixar esteticamente legal. Né? Ou seja, então os dentistas em si são artistas. Sim. Tem que pensar por essa forma, né? Sim, claro. E a arte não tem preço, né? Não tem preço, justamente. Aí é que entra o valor de cada um.
Hoje em dia a gente vê os recém-formados sofrendo em clínica popular, ganhando... lógico, cada um aceita o que acha que tem que ser, né? Mas isso é bom, trabalhar em clínica popular, porque o cara consegue É desenvolver... a prática. Para desenvolver a ver, prática. É o que a gente estava falando lá do começo. Que ele e tem lida com prática e lida com profissionais mais capacitados, né? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa se forma e vai montar consultório no ano seguinte, achando que não adianta. Não vai decolar. Você é a favor da pessoa que vai montar consultório assim que Eu se acho forma? que, assim como não sou a favor dele montar consultório assim que se forma, e também não sou a favor dele fazer especialização logo que ele se forma. É melhor Ele ter uma prática, sente as sempre coisas. achei que ele, para ele se especializar numa situação, eu acho que ele tinha que ter um pouco de bagagem. Sem bagagem, você entra e sai do mesmo jeito. Até porque na especialização é mais informação. Se você não assimilou o que É, estava na é graduação... muito mais, quer dizer, para falar a verdade, a especialização ele tá, de algumas matérias, ele está passando o que você teve na faculdade, só que com outro enfoque, do enfoque do cara que já sabe o que está acontecendo. Agora, você chegar com um aluno que não sabe o que está acontecendo e já quer entrar na especialização, vai ser uma segunda graduação daquela matéria, é chovendo molhado e muitas vezes ele não avança do que ele teria que avançar. É o que eu acho do... E o aluno, eu acho que assim, o cara que se forma, ele tem que caminhar em terreno pedregoso. Tem que sentir, vai dar problema, dar topada. vai dar errado, né? Faz parte. E não desistir da profissão, né? Não, Às vezes nos primeiros erros ali, a pessoa acaba desistindo. Né? Sim. Ah, eu tô ganhando pouco. Não, você tá ganhando pouco porque faz parte do início da sua vida. Depois você vai começar a ganhar mais. Não é possível que você vai ganhar pouco a vida inteira. É porque é aquilo, eu trago aqui diversos também especialistas no ramo da programação neurolinguística, né? E uma base para mudança é aquilo, ou você tem que movimentar a dor ou o prazer, ou a ambição, né? Ou seja, você só movimenta se te doer. Você vai no médico se você tiver uma dor. Enquanto você não movimentar nenhum desses dois, você não sai do lugar. Então, na inércia, né? fica parado, Então né? é aquilo, o dentista ganha, às vezes, o seu valor que no momento acha justo. Se ele não tem nenhuma estratégia para nada, ele vai ficar ali por 10 anos, porque é confortável. Né? E o corpo, ele quer o quê? O conforto. Eu não quero gastar energia. Não, tá bom assim. Eu quero ficar assim. quieto, tranquilo. E hoje é aquilo. Tanto de dentista tem no mercado, ele acaba ficando para trás. E aí ele vai culpar quem? Vai culpar o curso que eu fiz. Vai culpar o professor de prótese que não explicou para ele que ele precisava se especializar, que ele precisava pegar mais prática, que ele precisava planejar mais, estudar mais. Né? E a culpa cai no professor. Sempre o professor, sempre o professor. Não, mas e depois ele tem que sair... E o legal que eu falo para um aluno, não adianta, meu, eu tô te dando um curso de atualização, mas eu também vou te dar... Você ganha grátis a mentoria, ou seja, resolver seus problemas, planejar com você a sua situação. Aí eles falam, nossa, professor, quer dizer... Não, eu sou aberto a isso daí. Um aluno que chegar, tô com dúvida nisso daqui, vem aí, vamos sentar, me traz os modelos bonitinhos, não radiografia, eu quero modelo, né? Que prótese não é radiografia, é modelo. Me traz os modelos bem moldados, né? E lembra? Sim. Meu pai falava que a prótese começa com um belo modelo, né? Com bom molde e um bom modelo. E aí a gente consegue planejar, senão não tem jeito. E eu dou eu faço questão de ainda ser aberto com meus alunos para isso daí. Que legal. É o respaldo, né? Você não abandona. É que aquilo, a função do professor é essa. A função não é só essa. passar informação. É o sacerdócio, é uma mentoria. né? Querendo ou não, você dá uma mentoria, né? Pelo menos para não soltar. É como se fosse filhos. É um monte de filho que você tem aí espalhado. Um monte de filho espalhado. Né? Pensa em deixar seu filho sem o respaldo. É claro que, como é muita gente, se for pensar em todo mundo, você acaba não vivendo. Não vivendo, né? É verdade. Mas é bom, é legal. Pelo menos essa visão que você tem de acompanhar um pouco mais. Né? Sim, eu tenho vários ex-alunos me perguntam de várias situações. E eu respondo com o maior prazer. Não estou preocupado, não. Legal, Fê. Bom, então é isso, tá? Obrigado, obrigado pela mesmo. sua... por dispor de horário para vir aqui, né? Veio de longe. Sei que não é fácil enfrentar o trânsito. Vir aqui dividir a odontologia com a gente, né? A sua prática clínica, suas histórias, que tenho certeza que o pessoal de casa aí vai gostar também de estar escutando. Contar também sobre o seu pai, que foi um grande homem. Um ícone da odontologia. Vai fazer falta, né? Já está fazendo
E eu tenho certeza que você vai levar o legado dele adiante. Essa é a minha função, Você né? tem aí sua forma que é bem semelhante à dele, né? De conversar, de conduzir casos. Eu tenho certeza que a odontologia ainda vai ouvir muito falar dele e de você também. Com tá? certeza. Então, obrigado pela presença. E se você tiver mais algum recado para falar, Tá tranquilo. certinho? Certinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui do CH Hipnocast. O link das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Já peço para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e seguir as nossas redes sociais. E também esse conteúdo estará em todas as plataformas de streaming, tá legal? E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!